Muito boa tarde, é sexta-feira, meio-dia em Portugal, um bocadinho mais tarde nos Emirados Árabes Unidos, mas é a altura de fazermos aqui a nossa revista da semana, tendo como ponto de partida a revista da imprensa nacional e internacional desta sexta-feira, como eu tenho vindo a dizer nas últimas semanas, e esta já é a quinta semana que o Pedro está connosco. Aproveitamos as capas de sexta-feira, que neste período, no fundo, acabam por relatar temas que são os temas da semana, e por isso mesmo acabamos por fazer aqui uma revista semanal de todos os temas, dando a nossa opinião, contando também com vocês desse lado, com as vossas questões, com as vossas opiniões, como sempre. Pedro, bem-vindo, boa tarde, mais aqui uma sessão na Quarentena da Bola. Bem-vindo, Remo, bem-vindo também a todos aqueles que estão connosco nesta hora e mandar também um abraço para todos aqueles que me têm escrito durante a semana, a comentar aquilo que vamos comentando aqui e outras coisas. Mandar um abraço a todos e vamos lá a isso, vamos lá a isso. Muito bem, deixa-me só aqui mandar um abraço ao Mr. Ivo Rock, que tal como eu também passou pelo Zimbro, e ele diz que foi das poucas coisas boas que veio de lá o casaco, a experiência, como o Mr. diz também, e os amigos que lá fizemos, e sem dúvida uma experiência muito rica, e portanto, como estamos em quarentena, vou aproveitando para o meu manancial de artigos desportivos ir rodando aqui o guarda-roupa. Ora, muito bem, Pedro, vamos avançar. Eu hoje vou começar com o jornal O Jogo, até porque o tema de capa do jornal O Jogo é um assunto que temos debatido amplamente aqui. A UEFA tem demonstrado aqui uma série de avanços e recuos, e digo isto porquê? Porque acabou a determinado momento por ameaçar a Federação Belga e a Liga Belga por terem terminado e terem estipulado que as classificações ficavam como estavam, portanto o mérito desportivo atual, e acaba a UEFA por definir esse mesmo critério se e só se não se conseguir terminar as provas. Ou seja, o que a UEFA pretende é que se tente tudo para terminar os campeonatos, nem que seja alterando o modelo competitivo e partindo para uma espécie de playoffs, mas se não for possível, está definido que o critério de acesso às provas europeias do próximo ano será pelo mérito, ou seja, as classificações, lendo o que está no jornal do jogo. Nas ligas que não possam terminar, valem os resultados desportivos em 2019-2020. Recomendação é para que os campeonatos sejam concluídos, formatos competitivos alternativos, o tal playoff, ou outro tipo de medidas que as ligas possam adotar, podem resolver falta de datas, antecipados 70 milhões aos clubes para que cederam jogadores às seleções nacionais, e entretanto o europeu feminino adiado para 2022, o Euro Sub-21 está em análise. Pedro, é como eu digo, isto é um tema recorrente. A UEFA, também já aqui falamos, demorou um pouquinho a tomar a frente também, a tomar uma decisão de, digamos, que desse para toda a gente seguir. Neste momento tomou uma decisão que me parece que era obrigatória. Tente-se terminar, e acho que muitas ligas vão nesse caminho. A Alemanha já tem data, em Itália já se está a preparar, aqui em Portugal também, mas não sendo possível, vamos ao mérito desportivo, pelo menos para indicar quem é que vai às competições europeias, como tu já tinhas de resto sugerido aqui há semanas atrás. Sim, olha, Remo, aquilo que tenho mais a ressalvar é que, de facto, pronto, há uma decisão, já há fumo branco, usando a expressão do Papa, já há fumo branco. Portanto, temos pelo menos agora uma decisão mais clara. Isto, no fundo, os campeonatos não acabando, pode ser entendido quase como um convite da UEFA, tendo como critério aquilo que eles explicam, portanto, a classificação à altura da interrupção das provas, e como tínhamos falado a semana passada, a mim parece-me que esta é uma boa solução, caso não se consiga, de facto, acabar no campo as competições. A questão depois de subidas e de campeões, aí é diferente, aí já teremos que ser nós, cada liga internamente a decidir, e aí, havendo falta de regulação prévia nesse sentido, creio que é melhor não fazer a homologação de nada. Seria justo, eventualmente, também aproveitar aquilo que estava na última jornada que foi disputada, portanto, a última classificação conhecida, mas acho que aí, mais importante agora, é legislar para a frente, para se porventura voltar a acontecer uma situação destas, também a nível interno termos a situação resolvida. Agora, parece-me que a solução de, caso não se consiga acabar o campeonato, levar como estava na última jornada, parece-me que sim, que faz sentido, e neste caso a UEFA que faz, digamos que o convite, entre aspas, porque é assim que decidiram, e parece-me bem, pronto, fico feliz que tenham tomado uma decisão que nos dá um pouco de luz sobre aquilo que poderá vir aí, não é?
Para as pessoas perceberem, Pedro, a UEFA não está a dizer que quem está em primeiro lugar, por exemplo, para não haver aqui aquela velha guerra Porto-Benfica, é campeão. Está a dizer que esse mérito é que vai servir para indicar os clubes para as competições europeias, como tu já tinhas definido, haver aqui um enquadramento, ou seja, o Futebol Clube do Porto, à altura da interrupção, era primeiro, Liga dos Campeões, direto, não é? E depois por aí fora, sucessivamente. Portanto, entretanto, mandar aqui um abraço do João Lacerda também, um abraço para ele também, para o Pedro Correia, e nós mandamos para o João também. O João Araújo também manda um grande abraço ao Pedro, um abraço a todos que nos estão a seguir. Pedro, entretanto, ontem existiram uma série de reuniões, Liga, clubes, e já se sabe, aliás, um dos jornais, penso que é o jornal A Bola, ou o Record, exatamente, já fala nisso. Liga quer arrancar já a 5 de junho, data avançada nos bastidores. Portanto, a informação que eu recolhi ontem, e agradecer aos responsáveis dos clubes que me fizeram chegar essa informação ontem, e também a um colega jornalista, André Veloso, exatamente isto. Querem começar 5, 6 de junho, por aí, já há acordo, falta apenas que o governo dê o ok para que seja essa a data marcada para o arranque, com uma série de medidas, além dos jogos à porta fechada, um limite máximo de pessoas, mesmo na entourage que vai estar na organização do jogo, os testes aos jogadores, obrigatoriamente, portanto está tudo em marcha para que, digamos, daqui a 2 semanas, 3 semanas no máximo, estejam os jogadores na tal mini pré-época, numa questão gradual de integração, e depois para se jogar, parece mais ou menos claro. E também quem olhar para o que o Governo ontem acabou por dizer depois do Conselho de Ministros, vai gradualmente possibilitar que uma série de questões na economia comecem a avançar, e o alto rendimento, os desportistas de alta competição também são enquadrados nessas situações. Portanto, parece-me claro que vamos voltar a ter competição. É evidente que está a levantar uma onda de choque tremenda também, porque há sempre gente que não vai gostar. O sindicato exige uma série de medidas, os jogadores, a ANTF também, mas parece-me que vai vingar a situação, como a UEFA já disse, de que façam tudo para terminar, e fazer tudo para terminar, a única possibilidade é fazer dentro da maior segurança possível, sendo que temos de ser claros, não há garantias de nada em relação à possibilidade de contágio. Sim, eu aí passaria a bola à DGS. Se as pessoas da área da medicina, científicas, derem uma luz verde para que isso seja feito, pronto, aí já é outro contexto. Obviamente que eu não tenho conhecimentos da área médica para perceber até que ponto, a mim como leigo, como já disse anteriormente, faz-me por um lado um pouco confusão, porque lá está, o jogo implica contacto, os jogadores estão a suar, estão-se a agarrar, estão em permanente contacto. A mim por um lado faz-me um pouco confusão, na medida em que não é difícil, tendo em conta aquilo que sabemos sobre a propagação do vírus, não é difícil que hajam contágios, ou seja, é muito difícil de facto estarmos completamente imunes ao contágio. Portanto, e os jogadores obviamente vão estar em risco, isto acho que é mais ou menos claro, e tu também disseste isso a semana passada. Jogando tem que se assumir o risco, não há volta a dar. Por outro lado, se houver luz verde dos entendidos na matéria, pronto, vamos a jogo e vamos ver o que é que acontece. Portanto, jogo vamos ter, futebol não, porque não vamos ter adeptos, mas vamos ter jogo, pronto, e pelo menos a questão desportiva, se conseguir chegar ao fim, a questão desportiva ficará arrumada, não é? Não nos esquecendo que se chegarem os campeonatos ao fim, vão haver campeões, e também temos que pensar nisso. Porque eu não estou a ver. Não é? As festas. Eu não estou a ver a malta não ir para os aliados ou não ir para o Marquês, não estou a ver, mas temos que também depois pensar nisso, que tem que haver aí talvez alguma pedagogia para perceber como e o que é que poderá ser feito nesse sentido. Mas pronto, lá está, se as pessoas da área da medicina entenderem por bem que se pode arriscar, digamos assim, pronto, vamos a isso. Pedro, como eu referi há pouco, isto gerou enorme polémica. Aliás, há um confronto público entre Jorge Nuno Pinto da Costa e Joaquim Evangelista, uma troca já de comunicados de um lado, acusações do outro, mas que entroncam numa coisa: se os jogadores querem ou não querem jogar. Eu acho que o jogador quer jogar, no geral, mas obviamente há muito receio também da parte de muitos jogadores, e aí percebo os dois lados, não é? Porque eu, por exemplo, tenho falado com muitos jogadores e eles são unânimes, querem jogar, aliás, querem sair de casa, querem treinar, querem que se arranje uma solução qualquer. São desportistas de alta competição, estão habituados àquela rotina, mas também não querem correr riscos, isso é evidente, e muitos deles obviamente estão receosos. É um equilíbrio difícil de encontrar, mas, e voltando aqui também a este tema, o Jornal do Jogo, por exemplo, diz: Liga e clubes definiram plano para o regresso do futebol, testes podem custar até 100 mil euros por clube.
foi descartada completamente a hipótese de concentração dos jogos numa só região, e porque os clubes não estavam de acordo com isso, o Governo decide retoma das competições na próxima semana. Portanto, sendo muito concreto, é como tu dizias, a DGS tem uma palavra a dizer, o Governo também, se acharem que há condições, vai-se mesmo avançar, mas lá está, aqui um braço de ferro entre os interesses de um clube, por exemplo, de uma SAD, que precisa do regresso da competição, apesar de sem adeptos ter prejuízo, mas parado tem mais. Do lado do sindicato, um papel que é normal de tentar ter as garantias todas que sejam imaginárias e possíveis para defender a saúde dos atletas. Não, Remo, é o que tu disseste bem. Todos nós queremos voltar à vida normal. Isto é contra a natura. O que estamos todos a passar, isto é contra a natura. Não é suposto estarmos fechados em casa e principalmente, e neste caso é o item, digamos assim, que interessa para a nossa conversa, é a questão do distanciamento social, não é? No jogo não pode haver distanciamento social. Eu já recebi um meme da final da Liga dos Campeões deste ano, que é bubble football, ou seja, os jogadores andam com aquelas bolas de borracha à volta e não se tocam. Mas obviamente aquilo é um meme, aquilo não vai ser assim. Ou seja, os jogadores vão jogar e ao jogar vão ter contacto e portanto, o jogo é precisamente o anti-distanciamento social, quer dizer, não pode haver mais proximidade do que aquela. Pronto, e é isso que é, de alguma forma, diria eu, incoerente com aquilo que têm sido as indicações até agora dadas. Mas volto a dizer, se as pessoas da área médica autorizarem ou derem o seu aval neste caso para que isso seja possível, obviamente que são conhecedores de factos a nível científico que nós não temos, e aí a história já será outra. Agora, o risco é de facto grande, porque imagina, os testes vão ser feitos com regularidade, imagina que a cada altura há um jogador que é detectado o vírus. O que é que vai ser feito a seguir? Porque esse jogador, entretanto, esteve com os colegas e esse jogador, entretanto, jogou contra adversários. Isto fica aqui uma situação complicada. Para não falar dos vários jogadores que saíram do país e que vão ter que retornar agora e que supostamente teriam que fazer a quarentena dos 14 dias para ter a certeza. Portanto, há aqui uma série, as equipas das ilhas que têm que viajar, não é? Santa Clara, Marítimo, Nacional da Madeira. Há aqui uma série de desafios, mas realmente não há uma normalidade neste período de normalidade. Portanto, tudo o que seja decidido é sempre altamente complicado e, portanto, tem que se perceber também que quem está do lado decisório nesta altura está com uma tarefa hercúlea pela frente, tem que se também dar esse mérito e perceber isto. Os clubes obviamente estão a tentar fazer o melhor possível também para que haja competição. Pedro, entretanto, prolongamento excepcional de mandatos, não muda planos da Federação, eleições são este ano. Ora, o Governo decidiu, isto está no Jornal do Jogo, eu estive a ler a portaria governamental, que os mandatos eram todos esticados um ano e parece-me aceitável que assim seja nestas entidades. No entanto, a Federação mantém os planos de eleições este ano. Portanto, o Governo até dava essa possibilidade, a Federação decidiu manter esta questão democrática de fazer as eleições este ano, e, portanto, era uma decisão que cabia a Fernando Gomes, ele decidiu assim. Sim, pronto, aí eu creio que ele vai ser reconduzido, creio que não há sequer grande, que eu tenha conhecimento, pelo menos não há grande hipótese de haver uma oposição, digamos assim, creio que vai ser reconduzido e nesse aspecto, tendo em conta que não há grande diálogo no sentido de uma visão diferente, de uma oposição, de uma ida a eleições com uma visão diferente, eu creio que sim, que se pode eventualmente já tratar disso, deixar esse assunto resolvido, porque a verdade é esta, tendo em conta a situação em que vivemos e tendo em conta aquilo que já era, e já temos falado, a questão dos quadros competitivos, nomeadamente no Campeonato de Portugal, a Federação tem as mãos cheias com muitas coisas e obviamente quanto mais depressa se colocar da parte algumas situações, melhor, não é? Pronto, resolve-se as eleições e agora vamos ao trabalho, porque há muito trabalho para fazer, não é? Perante as circunstâncias em que estamos, há muito trabalho a fazer e a Federação obviamente tem um papel importantíssimo, mais do que nunca, para tentar resolver tudo aquilo que sabemos que tem vindo a público, infelizmente, não é? Pedro, vamos avançar. Capa do Jornal A Bola, o principal tema que está nos 3 jornais, atenção, tal como a capa do Jornal do Jogo, que é a capa e depois tem menções nos outros jornais, a questão da UEFA traçar diretrizes para o final da época e também esta questão da Liga aguardar a autorização do Governo para arrancar em junho, é transversal aos 3 jornais desportivos portugueses. A Bola escolhe para principal destaque Domingos Soares Oliveira e o momento financeiro do Benfica em tempos de crise. Estamos bem preparados.
temos condições para olhar o futuro com confiança moderada. Cada jogo à porta fechada tem um impacto negativo para o Benfica de 1 milhão de euros. Já o Record diz que só no início deste século tínhamos dívida tão baixa, reduções salariais e layoffs, estamos a fazer tudo para continuar a honrar compromissos, mas não é uma garantia. Já o jornal O Jogo diz milhões contra a crise, pagos hoje 50 milhões de euros de empréstimo obrigacionista, não haverá cortes salariais, nem jogadores em saldo, diz então o jornal do Jogo, entronca estas três formas de olhar para o que disse Domingos Soares Oliveira, em algo que também fomos falando aqui várias vezes. O Benfica, no futebol português, é aquele que sofrerá menos o impacto, porque estava numa situação mais pujante financeiramente, não obstante, tem também um impacto forte. Na semana passada falamos aqui da questão da Adidas, da Emirates, de 1 milhão de euros que perde por jogo à porta fechada, mas ainda assim há aqui uma estratégia para não reduzir salários, não colocando de parte o layoff, como diz Domingos Soares Oliveira, se isto se mantiver muito tempo, mas para já não há essa hipótese em cima da mesa, e ainda consegue recuar na dívida, não é? Portanto, já passou dos 300 milhões, julgo eu, para 70 milhões, o que é, e não estamos aqui a falar de clubismos, um trabalho assinalável no saneamento financeiro. Claro, Rambo, inteiramente de acordo. Isto é a questão aqui que temos que olhar, é para, neste caso, para os números, não é? E os números, de facto, são excepcionais, não é? Os números que vêm a público. O Benfica também, por outro lado, lá está, é de facto um sinal de grande saúde financeira, porque eu acho que até o Benfica, ao mesmo tempo, vai ser o clube que vai perder mais receita, porque também é o clube que normalmente gera mais receita. O Benfica, não sou um grande entendido na matéria, mas isto é tendo em conta aquilo que vai normalmente a público. O Benfica tem um cash flow enorme, por exemplo, em termos de bilhética dos dias de jogos e tudo aquilo que está associado ao dia do jogo, do merchandising, etc. O Benfica tem um cash flow enorme e, obviamente, que perante esta situação perde esse cash flow, porque não há jogo, não há uma série de coisas. Portanto, eu creio que o Benfica, até em termos de receita, provavelmente é dos que perde mais. Mas, por outro lado, como já vem numa recuperação financeira de algum tempo sustentada e equilibrada, ao mesmo tempo permite que, mesmo perante esta tempestade, consiga manter o barco mais ou menos a flutuar sem grandes ondas, não é? O que é, acho que acima de tudo, o motivo de olharmos para o Benfica, neste caso, em termos da gestão financeira, como um exemplo a seguir. Claro, cada clube à sua dimensão, obviamente, mas é um exemplo a seguir que é importante, mais do que estarmos sempre a pensar na bola que vai ao poste e entra e sai. As outras coisas, como a parte financeira, são importantes para que estas tempestades passem, e também é uma das coisas que tu referes numa dessas notícias, a capacidade negocial que o Benfica também com isso tem, de não ter que vender o jogador a qualquer preço, ou seja, de ter a capacidade de, perante uma proposta que eventualmente não lhe interesse muito, dizer não, olha, por 20 não, por 25 talvez, por 20 não. Enquanto se não tiver essa capacidade financeira, esta tem que ir por 15 ou por 10, porque tem que ser, não é? E isto às vezes passa um pouco despercebido, mas eu acho que é muito importante também se ressalvar isso, a parte financeira, o equilíbrio a nível das contas das SADs. Ora, em contas, fala também o recorde no que diz respeito ao Futebol Clube do Porto, avança corte de 40% nos salários, poupança de 6,6 milhões de euros até junho. No entanto, atenção, este acordo que abrange plantel, equipa técnica e também a administração da SAD, mais tarde, no que diz respeito aos jogadores, será ressarcido. Ou seja, estamos a falar praticamente de uma moratória, um corte de 40%, mas que é uma moratória, porque mais à frente os jogadores terão que receber o valor que neste momento estão a abdicar. O Record fala também Fábio Silva com o Euro 2021 em mente, o prodigioso avançado do Futebol Clube do Porto, sonha com a conquista da Bola de Ouro e da Champions, diz o jornal O Jogo, objetivo ser um dos melhores do mundo. Ora, Fábio Silva, também já muitas vezes falamos dele nas revistas de imprensa, Pedro, obviamente o adiamento do Euro por mais um ano faz com que jogadores como o Fábio, que ainda estavam num período de afirmação a mais alto nível, possam sonhar em estar presente no Euro 2021, e para Fernando Santos é mais um ano para avaliar uma série de jogadores que podem realmente daqui a um ano representar uma mais-valia, não é?
Sim, verdade. E o Fábio joga numa das posições em que nós, a nível da seleção nacional, ainda não temos, digamos assim, um titular indiscutível. Temos, obviamente, o Cristiano Ronaldo que joga ali, mas na perspectiva dele ter um companheiro, e eu acho Há que é Gonçalo, melhor. André Silva, há uma série de jogadores, mas ninguém se afirmou mesmo em permanência, né? Acho que temos vários bons jogadores, mas não temos um goleador. Todos esses são, em termos de qualidade, excelentes, mas a nível de seleção nacional, principalmente a nível da performance na seleção nacional, não temos um Pauleta, não temos um Nuno Gomes, não temos um jogador de golo, mas todos esses jogadores são jogadores com muito talento e que já têm sido experimentados. Eu creio que na minha opinião, para o estilo do Cristiano, ajuda a ter um outro jogador como referência ali nas proximidades, para lhe dar um pouco mais de liberdade e para poder Houve ali uma fazer altura em que o André Silva estava muito bem e que realmente a dupla funcionava em pleno, não é? E mostrou-se aí que há uma subida de forma do Cristiano na seleção, não é do Cristiano como jogador, é na seleção. Sim, mas o André Silva, o problema é a nível do clube, ele não tem tido um rendimento muito Está a regular. jogar mais do Gonçalo e o Bas Dost, não é? Também. Portanto, tem esse problema, mas por exemplo o Gonçalo Paciência a mim é um jogador que eu gosto particularmente. Acho que para aquela posição ele tem muitas características interessantes. Nós Agora, estamos a falar do Fábio, Pedro, desculpa interromper-te, mas há um Rafael Leão também em crescimento assinalável, não é? Portanto, este adiamento de um ano pode enquadrar jogadores mais jovens numa seleção no Euro 2021, claro. É como estava a dizer, falta-nos um jogador que tenha a regularidade a nível de rendimento na seleção que permita fixar-se, digamos, como o nosso 9, e depois a partir daí, porque qualidade em alternativa temos muita, falta isso, falta aquele goleador, aquela referência para jogar lá na frente. Eu creio que o Gonçalo Paciência oferece coisas que podem ser interessantes, o André Silva oferece um bocadinho mais de mobilidade, o Gonçalo Paciência oferece um bocadinho mais de presença na área e nós produzimos felizmente muito jogo ofensivo de qualidade. O Cristiano é um matador, tem um instinto fantástico e uma capacidade goleadora fantástica, mas há certas circunstâncias, principalmente com equipas mais fechadas, com blocos mais baixos, que nós às vezes, creio eu, falta-nos um bocadinho mais de presença na área, um bocadinho mais de disputa a nível de jogo aéreo, e aí eu creio que o Gonçalo pode ser útil, mas lá está, depende também do momento de forma de cada um. Falaste no Rafael Leão, não me estava a lembrar, é muito bem lembrado, é outro jogador também que nos pode ajudar bastante, e o próprio Diego Sousa, que no fundo também agora é uma opção para a seleção. Internacional. Só não temos ainda um declaradamente que esteja lá de pedra e cal, mas temos várias opções e todas elas com muita qualidade, creio eu. Ora bem, sobre o Futebol Clube do Porto, tanto o Jornal do Jogo como o Jornal da Bola falam das memórias dos heróis de Viena. Futre, Madger e Juari partilharam histórias da final e não só, e já sabe, quando está Paulo Futre é sempre delicioso, contou histórias engraçadíssimas, como por exemplo, como o André e o Frasco que lhe diziam quando é que ele podia ter relações sexuais, portanto, o Futre ao seu melhor estilo, e contou das broncas que foi levando do Pinto da Costa, etc. Portanto, histórias deliciosas. Aliás, sempre que se juntam esses heróis do passado, independentemente do seu clube, há sempre muito sumo. Eu, por exemplo, só para também mantermos aqui a boa disposição, vejo muitas vezes o bar da Sport TV, com o Carlos Manuel, com o Miguel Prates, independentemente do clube, da realidade competitiva, do contexto, é delicioso ouvir os homens do futebol a contar aquelas histórias que só eles vivem. Ainda esta semana tivemos a oportunidade aqui na Quarentena da Bola de ver o Ivo Vieira contar a história do Porsche, que aconselho a ouvirem, que esteve na base da motivação de uma vitória na Luz. E para quem está dentro do futebol sabe, Pedro, que realmente há uma enorme riqueza neste tipo de situações, não é? Sim, as histórias do balneário são deliciosas. Eu também sou seguidor atento do programa, e tem tido de facto momentos fantásticos. É também uma parte muito boa do futebol, essas histórias e o Futre nesse aspecto também tem um espólio riquíssimo. Falta saber se ele respeitava as indicações que recebeu dos colegas, não é? Mas isso já serão outros 500, não é? Falta saber isso, mas ele já contou isso mais de uma vez. O Otávio lhe apareceu à porta com a balinha para ir dormir para a casa dele, não teve grandes hipóteses, segundo conta. Sim, e ele por acaso estás a falar do Otávio Machado, o Futre já mais que uma vez referiu o Otávio Machado como uma pessoa muito importante na carreira dele, principalmente quando ele chegou ao Porto, a nível de alguma disciplina, até a nível da alimentação, porque ele, pelos vistos, ao início alimentava-se mal, andava sempre a meias de leite e torradas na Praça da Galiza, e o Otávio Machado disse que aquilo não era a alimentação de um atleta e colocou a ir comer a um restaurante
restaurante certinho. Portanto, tudo isto são histórias daquilo que é o futebol, daquilo que é o balneário muitas vezes, e que é riquíssimo, e prova que o futebol é muito mais do que aquilo que às vezes fazem do futebol, não é? Tem histórias, para mim é uma metáfora da vida, e acho que é muito interessante de facto ouvir essas histórias, e nesse aspecto a Sport TV também foi muito feliz. Também tantas vezes critica a imprensa desportiva, a comunicação desportiva, a Sport TV nesse aspecto acho que foi muito feliz, porque junta o Carlos Manuel, que também é uma figura incontornável do nosso futebol, verdade, e o Miguel Prates, que é uma figura incontornável do nosso jornalismo desportivo, com convidados, uns mais conhecidos do que outros, mas quase todos eles com uma piada, com uma riqueza fantástica. E eu não perco quando não consigo ver logo quando vai para o ar, vejo depois, porque é fabuloso, e quem gosta de futebol tem que gostar destas histórias. Vamos avançar aqui para as questões relacionadas com o Sporting, também estão nas primeiras páginas, e vou começar, é relacionado com o Sporting, mas com a entrevista de Alain, que agora é dirigente do Sporting Clube Braga, antigo jogador, que fala de Ruben Amorim para dizer: investir 10 milhões num treinador é um risco muito grande, e assim é, sendo que os resultados é que vão ditar isto tudo, não é, Pedro? Basicamente é uma coisa que já foi de tal maneira falada. O Alain está a dizer aquilo que à partida é verdade: 10 milhões de euros é muito dinheiro para um treinador. Já mais gente recentemente em entrevistas foi dizendo o mesmo, sendo que se os resultados aparecerem, ninguém vai dizer que os 10 milhões foram muito dinheiro. Claro, é uma verdade lá para ali, no fundo, é verdade, 10 milhões é muito dinheiro por um treinador. No entanto, o Sporting também agora tem aqui a oportunidade de começar uma nova era, e tendo em conta aquilo que são as notícias, nomeadamente hoje, de alguns jogadores nos quais o Sporting estará supostamente interessado, parece-me que em termos de construção do plantel se estará a seguir uma linha que é interessante, ou seja, uma mescla entre jogadores experientes e com identificação de Sporting, e jogadores provenientes também daquilo que é a formação do Sporting, que sempre deu cartas. Eu penso que isto é um caminho interessante que o Sporting pode estar aqui a começar a trilhar, e nesse sentido também, por outro lado, foram buscar um dos treinadores, felizmente temos vários, um dos treinadores mais excitantes, digamos assim, dos últimos tempos, com uma formação, a usar uma formação diferente daquilo que é habitual em Portugal, mas pronto, ela é como tu dizes, agora é a ditadura dos resultados. Quando a bola começar a rolar, eu creio que esta época, pronto, tendo em conta até tudo aquilo que estamos a viver, é um pouco pôr de parte, mas a próxima época, começando tudo de raiz, com um plantel reajustado, vai ser muito interessante ver que Sporting vamos ter, sendo que eu sou apologista que precisamos ter um Sporting forte. É importante para o nosso futebol termos um Sporting forte a vários níveis, desportivo também, mas a vários níveis é importante termos um Sporting forte, e vamos ver o que é que vai sair, que coisa é que vai sair daquela cartola, não é? Já tocaste aí num ponto que realmente está em grande destaque nos jornais. Por exemplo, o jornal O Jogo destaca o facto de Tiago Tomás ser um pedido de Ruben Amorim para que fique na equipa principal, mais perto, avançado de 17 anos, que tinha brilhado e que estava a brilhar no Sub-19 e no Sub-23 da equipa leonina. Foi chamado à equipa principal e trabalha integrado com o plantel, e aliás Ruben Amorim também é conhecido por gostar de fazer este trabalho, mas por outro lado há aqui a questão do regresso de Adrian estar a ser cogitado e cada vez mais falado, mas que irá obrigar a cortes no miolo, não só obrigatoriamente pelos valores salariais que Adrian irá receber, mas também porque depois há 10 jogadores para as mesmas posições. Carlos Xavier, Vidigal e Luís Loureiro, antigos médios do Sporting, aprovam obviamente o regresso de Adrian até pela liderança, mas também quem poderá estar de regresso por pedido precisamente de Ruben Amorim é o Wilson Eduardo, que está em fim de contrato com o Sporting Clube de Braga, pode entretanto realmente vir para o Sporting e pode servir de trunfo até para convencer o irmão João Mário também para regressar ao Sporting. Curiosamente o Wilson Eduardo, que com o Ruben Amorim nem sempre foi primeira opção no Sporting Clube de Braga, mas o treinador a reconhecer valia, e há aqui o trunfo de poder trazer o irmão também junto, e era o que tu dizias, quando se fala num jovem de 17 anos
e depois nestes jogadores com passado no Sporting, com experiência, com liderança, é tal mescla que falavas há pouco, o Ruben Amorim está a identificar, já se sabe do regresso de Palhinha também, por exemplo, de Daniel Bragança. Portanto, o Sporting pode construir aqui um plantel à imagem do que o treinador pretende, do que o Ruben Amorim quer no jogo, mas com mais experiência, mais qualidade que aquela que tem neste momento à sua disposição. Remo, eu vejo isto de muitas maneiras. Repara, eu também sou um imigrante num país estrangeiro, portanto eu não tenho nada contra os estrangeiros ou contra os imigrantes, mas acho é que para se apostar num jogador estrangeiro, ele tem que ter forçosamente mais qualidade do que o jogador local que tínhamos no plantel ou que possamos vir a ter. De outra maneira, não entendo o exagero muitas vezes no futebol português pelo jogador estrangeiro. Volto a referir, isto é muito importante, partindo do pressuposto que não tenha mais qualidade que o português. E muitas vezes está-se a tapar bons jogadores portugueses. Por exemplo, no caso do Sporting, o caso do Daniel Bragança é um caso sui generis, de um jogador em que muitos especialistas insuspeitos apontam um talento enorme. Eu, pessoalmente, também é um jogador que me agrada, mas é um jogador que não teve ainda a oportunidade de se fixar no Sporting. O Wilson Eduardo, o Adrian, é a possibilidade do Sporting construir ali uma espinha dorsal à volta da qual possa depois construir uma equipa, salvaguardando que há jogadores que vêm e que depois podem ser transferidos, não é? E aliás o Sporting também terá desejo nisso, que os jogadores sejam transferidos, porque também faz parte do negócio, mas tendo uma espinha dorsal dos jogadores com liderança, com experiência, como o Adrian, como o Wilson, o Eduardo e outros, as coisas podem ser diferentes, porque o Sporting pode ser mais competitivo do que o que tem sido e ao mesmo tempo também ter a capacidade de ir promovendo e vendendo os seus talentos. O caso do Wilson Eduardo é um caso de facto sui generis, porque eu acho que o Ruben o utilizava um pouco como uma arma secreta, e ele tem um pouco essa característica, ele é um agitador, ele se entrar do banco, ele é um agitador do jogo. Portanto, há ali de facto, por outro lado, há a questão do Acunha e do Wendel, que são jogadores que, tanto quanto sei, eu tenho visto nas notícias, têm mercado. O Sporting pode fazer aí algum encaixe que permite, por outro lado, pagar salários, no caso do João Mário, eventualmente só de empréstimo, não sei, pagar os salários e com isto ter uma equipa mais equilibrada, mais competitiva e ao mesmo tempo que essa espinha dorsal possa ser uma plataforma para promover os outros jogadores à volta. Acho que é lá está, boa notícia do Sporting, que não é, infelizmente, não é muito comum, são boas notícias vindas do Sporting, estas que estamos a ter hoje. Pedro, será justo dizer que esta paragem, pelos motivos que foi, é má para toda a gente, mas numa realidade como a que o Sporting vivia, um treinador que acaba de chegar, que tem muita coisa para alterar até para ser de acordo com a filosofia e para o modelo de jogo que preconiza, é uma paragem que do mal ou menos lhe está a dar tempo para preparar isto com mais calma, mais tranquilidade. Sim, sem dúvida, Remo, sem dúvida. O Sporting estava a passar, e nós fartamos de falar disso nas nossas revistas de imprensa. O Sporting estava a passar uma fase infernal, porque tem muitas oposições, tem muitas fações. Aquilo que habitualmente acontece é tens o presidente ou a direção que está no clube e tens uma linha diferente, uma posição. No caso do Sporting, as oposições são tantas, as linhas são tantas, que nós temos alguma dificuldade em perceber onde é que começam, onde é que acabam, porque tem aquela história dos croquetes, tem a história das claques, tem a história do Bruno Carvalho, do ex-presidente, tem a história do presidente atual, são muitas linhas diferentes de pensamento, todas elas com a sua razão de ser, obviamente, mas que isto depois, perante cada derrota que acontecia, trazia tudo, deixava o lume de ser brando e passava a ser um fogo que queimava tudo. E é muito difícil. Claro que quem está ligado ao futebol, nós sabemos todos isso, quem está ligado ao futebol tem que saber lidar com a pressão, porque uma coisa não pode estar dissociada da outra, faz parte do futebol, a pressão, para todos os que estão perto do jogo, mas ao mesmo tempo também há limites de intensidade e há limites principalmente de extensão no tempo. É porque o Sporting não tem paz há muito tempo. E assim é muito difícil trabalhar, seja para quem for, é muito, muito difícil. E o Sporting, de facto, acho que esta paragem provavelmente até é termos de dar oportunidade a quem diz ter alguma calma para refletir um pouco mais e pensar um pouco mais e não estar tão reativo a todos os fogos que vão aparecendo.
acho que é importante. Voltei a bater na tecla de sempre, o Sporting tem que tratar da sua comunicação, penso eu. Anda por aí um Rémulo Jónatas, às tantas era uma boa ideia. Deixo ficar a dica, é uma hipótese, eu estou a fazer scouting agora, é uma hipótese, mas sinceramente o Sporting creio que tem que pensar claramente a nível de comunicação, de estratégia, para precisamente tendo em conta também o próprio contexto em que está a viver, não é? Exatamente, mais do que nunca a comunicação para o Sporting é fundamental. Vamos avançar agora dizendo que ainda nos jornais nacionais há no Jornal A Bola, e tem sido uma constante e é um dos traços do Jornal A Bola desde sempre, histórias deliciosas do passado, e a de hoje tem a ver com o facto de um dia em que, longínquo, há 65 anos, o Sporting tirou o título ao Belenenses, que seria um Belenenses com dois títulos, uma equipa fabulosa do Belenenses daqueles anos, e acabou por dar, imagine-se, o Sporting deu o título ao Benfica. Eu já estive a ler esta manhã e é delicioso, aliás, leio sempre, e para quem gosta destas coisas, aconselho vivamente. Vamos agora partir para a revista de imprensa internacional. Começo pelo Sport, Pedro, da Catalunha, e por algo que é transversal, o medo de voltar, como nós referimos há pouco, os jogadores querem jogar, mas com receio de serem portanto, contagiados, infectados com Covid-19. Em Espanha, são jogadores que são pesos pesados, fala-se de Busquets, Sérgio Ramos, que estão a dar a cara por uma série de capitães e de jogadores que estão dispostos a ficar mesmo sem jogar, se não sentirem que há garantias suficientes das autoridades de saúde para que regressem com segurança. Os capitães exigem que o Ministério da Saúde autorize a volta dos treinos e dê luz verde à viabilidade de jogar jogos, mesmo que sem público. Exigem ainda um mês de treinos e equipas como Valência têm pavor, ora lá está a expressão usada pelo Sport, que podem, que se possa transformar ou que possa existir uma massiva, um contágio massivo depois do duelo da Champions com a Atalanta, que teve um desfecho muito grave em Bérgamo, como se sabe. Portanto, aquilo que se falava, querem jogar, mas com muito medo, e em Espanha há muita força em jogadores como Sérgio Ramos, Busquets e outros, que tomam aqui uma série de medidas, exigem uma série de medidas de segurança, caso contrário estão dispostos a bater o pé e a dizer não jogamos. Sim, Ramo, é um pouco como na realidade portuguesa, caberá às autoridades de saúde, que são as pessoas da ciência, neste caso, que possam tomar uma posição em relação a isso. Agora, eu tenho sempre em linha de conta o seguinte, neste momento já se fizeram muitos sacrifícios, obviamente que já a nível económico situações muito complicadas, de grandes prejuízos, mas temos que pensar sempre que pode haver um contágio. Aliás, a probabilidade disso haver é bastante grande. E depois o que é que vai acontecer a seguir? E depois até que ponto é que isso não vai também pôr ainda mais em causa o sacrifício que já se fez até aqui? Isto, obviamente, nós estamos sempre a dizer isto, não é uma decisão fácil para ninguém, mas é uma decisão que tem que se pensar, creio eu, por vários prismas. Continuo a dizer, as autoridades de saúde aí terão vão ter que assumir, como nós sabemos, vão ter que assumir a responsabilidade e vão ter que correr riscos, porque não há outra maneira de jogar sem correr riscos, não há hipótese, é daquelas coisas que toda a gente vai ter que meter na cabeça, dizer, o risco vai lá estar, enquanto não houver vacinação, não é? Vão ter que vestir a camisola 10, não tem hipótese de decidir. Pedro, deixa-me só aproveitar para perguntar, nos Emirados achas possível que regresse a Arabian Gulf League, ou cada vez, até pelas questões climatéricas que já explicaste aqui várias vezes, parece cada vez mais improvável? Não, eu creio que regressar a esta época, entenda-se até 30 de junho, eu creio que não é possível. Aqui é virtualmente impossível jogar em junho, e mesmo agora em maio já estou a dar de barato. A hora que falamos aqui são 4 menos 20 da tarde, estamos com 36 graus. E ainda estamos em abril, nem sequer chegámos a maio. Portanto, obviamente que os jogos, à medida que o calor vai aproximando, os jogos vão sendo realizados mais tarde, mas depois também temos a questão da umidade, porque depois o calor deixa, a umidade sobe. Portanto, isto em termos de condição da prática desportiva, mais do que não ser a ideal, está muito longe de ser aceitável para o jogador.
A mim, pessoalmente, deixa-me sempre um pouco com o coração nas mãos verem os jogos serem realizados sob determinadas temperaturas. Tenho sempre medo que aconteça alguma desgraça. Obviamente que também aqui há médicos envolvidos e eles sabem seguramente melhor do que eu, mas não é fácil porque, repara, muitas vezes eu estou a assistir ao jogo sentado e estou a suar em bica. Eu não me estou a mexer. E nem sequer estou propriamente muito nervoso. É o calor e a umidade, não é? É o calor e a umidade, são as duas coisas. Estás a suar em bica completamente, porque é de facto muito quente. Portanto, eu acredito que não. Já há algumas conversas sobre as possíveis alternativas. Aquilo que eu sugeri da minha parte, é só uma opinião, uma visão pessoal, é que, tendo em conta a fraca densidade competitiva que temos aqui, porque temos um campeonato com 14 clubes, temos as competições internacionais, mas que também creio que isto para o ano não vai ser como era, e depois temos uma taça da Liga, eu penso que se pode arranjar aqui uma maneira, e tendo em conta que temos 7 jornadas mais a final da Taça do Presidente para disputar, eu creio que o que era razoável fazer seria em setembro, portanto no retomar, digamos assim, da nova época, jogar as jornadas que faltam mais a final da Taça do Presidente e depois engatar na época, digamos, normal, por exemplo, tirando fora a Taça da Liga ou jogando a Taça da Liga em modo de knockout, de eliminatória, em vez de eles fazem primeiro grupos, fazem 2 grupos de 7 e depois vai havendo quartos de final, meias finais, portanto fazer no fundo eliminatória do início ao fim, pronto, e aí seriam 7 jogos, 7 eliminatórias ou até menos. Portanto, eu pessoalmente foi essa a ideia que dei da minha parte, pronto. Depois, eu, como costuma dizer na minha terra, não risco nada, pronto, dou só a minha perspectiva quando me pedem, mas não risco nada, mas creio que isto seria eventualmente uma forma de acabar a época, pronto, resolvendo a questão desportiva, uma vez que obviamente houveram muitos investimentos. Neste momento a Liga está suspensa, portanto, anteriormente tinha sido suspensa por 4 semanas, mas agora a semana passada eles suspenderam indefinidamente. Portanto, estamos a aguardar o que é que possa vir daí, mas eu sinceramente não creio que seja possível jogar mais até o final desta época desportiva, entenda-se até 30 de junho. Não creio que seja possível. Porque há o desafio, além de tudo o resto, do clima, e realmente, como tu dizes, a UEFA, por acaso, nessas medidas, fala de uma situação, em casos deste género, em que, ao começar a nova época, quase que se acaba a par a época anterior. Portanto, como tu estavas a dizer, é uma medida que me parece bem interessante para países como os Emirados. Deixa-me aqui mandar um abraço ao Atílio Coelho, mandar um abraço aos dois e agradecer as palavras em relação a mim. Grande abraço ao Atílio. O André Zeferino está aqui a dizer que se não devia de haver já uma tomada de posição por parte da DGS ou até da Federação ou da Liga, por causa das equipas que já estão algumas a treinar e outras não, e se isto não poderia estar a pôr em causa a saúde dos atletas, mas lembrar que nós já dissemos aqui a semana passada que ao abrigo da lei que está, portanto, a capear os atletas de alta competição, de alto rendimento, é possível que eles estejam a treinar. E por isso, no fundo, acaba por ser uma decisão dos clubes, não obstante eu perceber o que o André quer dizer, que se calhar teria sido melhor tomar uma decisão consentânea entre todos. Vamos começar aqui até por uma questão que tu falaste muito bem a semana passada, Pedro, que é a equidade, ou seja, um clube que já esteja a treinar há mais semanas terá alguma vantagem em relação a outros que vão começar só quando a DGS disser que é mesmo seguro. A questão do André faz todo sentido e é também isso que disseste, é uma questão de equidade. Obviamente que eu entendo que os clubes que já estão a começar a treinar é no sentido de se prepararem melhor, eu entendo esse objetivo e essa finalidade, mas lá está, por outro lado, sendo legal, porque é legal, senão de outra maneira chamava-se a polícia, não é? Não, mas sendo legal, é delicado. É delicado também pela mensagem que passa à população em geral. Temos que perceber que o futebol tem uma força a nível comunicacional tremenda, para o bem e para o mal. Portanto, também a mensagem que passa, tipo, ok, se aqueles tipos vão para ali treinar, isto às tantas já se pode sair à vontade e já está tudo bem. Portanto, e não é exatamente assim. Tudo isto é delicado. Eu creio que nesse aspecto, sim, a Liga provavelmente terá que intervir e também começar a entrar em campo, não é? Porque agora, depois, lá está, quando todos voltarem,
quando for, que haja ordem para isso, vão haver clubes naturalmente que vão dizer, não, mas aqueles já estão a treinar há 2 semanas e nós estamos a começar agora, e isto não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa que todos abrirem a oficina a 1 de julho, como é habitual, não é? Uns estão com a oficina aberta, outros estão com a oficina meia fechada, quer dizer, é complicado. É complicado e vai dar aso à discussão. Estou em crer que vai dar aso a discussões também. Daí ser muito pertinente a questão do André Seferino. Mandar um abraço para o Rio de Janeiro, para o Beto Duarte, que nos está aqui a acompanhar. Um abraço para o Brasil e para toda a gente que do Brasil, e tem sido muitos têm acompanhado a quarentena da bola. Entretanto, o Pedro Eusébio também diz, neste momento retomar nos Emirados é quase impossível, até porque as fronteiras continuam fechadas, como o Pedro Correia já explicou aqui várias vezes. Treinadores como o Pedro Emanuel não estão sequer no país, segundo julgo saber, e é verdade. Muita gente, quando pôde sair, saiu. Aliás, na Arábia Saudita, os treinadores portugueses aos poucos estão todos a retornar e estão em Portugal nesta altura. O Filipe Gouveia, o Jorge Simão, o Rui Vitória vai regressar agora, e portanto é difícil até por isso imaginar o regresso das competições nessa zona do globo, pelo clima, por estas questões. Poderá passar, como o Pedro já disse, pela questão de começar uma época e acabar-se a outra, para se conseguir dar a volta a isto. Pedro, ainda voltando ao Sport, Nelson Semedo, Barça quer 45 milhões pelo lateral direito internacional português, segundo o Sport, que está sempre muito bem informado em tudo que diz respeito ao Barcelona. O Barça comunicou a Jorge Mendes que Semedo é transferível. Ora, digo eu, 45 milhões por um lateral da qualidade do Nelson Semedo, não será difícil aparecer muitos pretendentes por essa Europa fora, e até já se fala que o Super Newcastle de dinheiro árabe é um dos interessados, não é? Portanto, 45 milhões de euros para um jogador como Nelson Semedo não será difícil de ser transferido, mas ao mesmo tempo dizer que Nelson Semedo realmente não conseguiu impor-se no Barcelona. Foi jogando muitas vezes a espaço, alguma irregularidade, foi muito criticado, muitas vezes quanto a mim injustamente também. Jogou a lateral esquerdo, muitas vezes também, não conseguiu impor-se, digamos assim, no Barcelona. Sim, a qualidade do jogador creio que não está obviamente em causa. Ainda assim, 45 milhões, mesmo por um excelente lateral, é bom dinheiro, ou seja, tem que ser um clube mesmo com uma capacidade financeira muito, muito interessante para conseguir fazer isso, porque supostamente se vão dar 45 milhões por um lateral direito, nem imaginamos quanto é que darão por um médio, por um avançado. O mercado está assim, não é? E atenção, e sendo o agente do Jorge Mendes, não me parece que vai haver problema. É por aí mais que eu digo. Parafraseando o próprio Jorge Mendes, nada é impossível. Portanto, ele pode de facto conseguir isso. Ele já conseguiu outras coisas do género. Portanto, às vezes 45 milhões é um ponto de partida, vende-se por 35 e objetivos, quer dizer, eu acho que, pronto, é um internacional português, muitas vezes titular na seleção, com Fernando Santos, até ganhando a frente a Cancelo, não é? Que depois também não se conseguiu impor no City, e fala-se precisamente que, por exemplo, o Inter e a Juventus também já se falou que podem estar interessados em Nelson Semedo. Portanto, mercado o jogador tem, não é? Independentemente de não ter vingado no Barcelona, é como tu dizes, a qualidade está lá. Sim, é um jogador muito vertical, pronto, que talvez também por isso não se tenha enquadrado tanto naquilo que muitas vezes é uma cultura de posse do Barcelona. Não é um jogador de grande temporização, é um jogador que gosta de ir e de ir até ao fim. Portanto, e às vezes o Barcelona, já não como noutros tempos, mas o Barcelona gosta de manter a bola, de ter a bola, de andar ali a fazer o carrossel, e o Nelson Semedo, lá está, gosta mais de atacar a profundidade. Como se diz na gíria do futebol, atacar a profundidade e ir até ao fim, portanto, portanto não tanto temporizar e ter paciência com a bola, não é tanta característica dele. Agora, obviamente, é às tantas encontrar uma equipa que, e Inglaterra nesse aqui aspecto. O Alexandre Nogueira a dizer que o Man United, aliás, o Alexandre é treinador português em Inglaterra, está a trabalhar em Inglaterra, um abraço para o Alexandre, está a dizer que em Inglaterra fala-se que o Man United está muito bem encaminhado para contratar o jogador, mas está dependente da venda de Diogo Dalot, outro talento português, outro lateral de grandíssima qualidade, que se fala também que tem muitos pretendentes e não é de admirar. Sim, lá está. Aí acho que encaixava como uma luva. Num futebol desses já encaixava como uma luva. Curiosamente, também o Alexandre refere aqui a venda do Diogo Dalot, e de facto tem vindo notícias nos últimos dias acerca disso. É um jogador também muito interessante. Lá está, e aquilo também que temos falado ao longo das revistas de imprensa, da importância da saúde financeira dos clubes, porque se o Porto tivesse tido outra saúde financeira à altura
altura da venda do Dalot, provavelmente podia ter segurado o jogador mais 1 ou 2 anos e já o vendia mais maduro e com outras verbas neste caso. E o jogador está no Manchester United já há 2 ou 3 anos e não tem jogado muito, não tem sido regular. O que para um jogador daquela idade, ainda que eu acho que ele é excelente, um jogador daquela idade não é bom estar parado, estar com uma utilização tão intermitente como a que ele tem tido. Pronto, lá está, mais um exemplo que é importante os clubes portugueses terem a melhor saúde financeira possível para depois poderem negociar melhor os seus jogadores, como é o caso do Dalot. Ora bem, vamos falar de Haaland, do Mágico Haaland, super ponta de lança que tem um crescimento assinalável de jogo para jogo, já nem é de mês para mês. O Christoph Freund, o diretor desportivo do Salzburgo, que descobriu Haaland, descreveu ao AS em Espanha as grandes virtudes do avançado, que é o grande objetivo do Real Madrid. Diz Freund que Haaland vai ser o melhor ponta de lança da década. Realmente tem sido incrível, tomou de assalto o futebol europeu, este ponta de lança, muito jovem, filho de um outro internacional norueguês, também que foi um excelente jogador, mas o filho está a demonstrar que pode realmente ser um ponta de lança como não há muitos. O que admirou, Pedro, é a minha opinião, lançar para a tua reflexão, foi o facto de, depois de tudo que ele estava a fazer no Salzburgo, os tubarões principais do futebol europeu, que estão num patamar até acima do próprio Dortmund, que é um grandíssimo clube, não se terem mexido mais cedo. E digo isto porque o Real Madrid vai buscá-lo agora ao Dortmund, tudo indica, cada vez me parece mais claro, mas vai pagar um balúrdio quando o Dortmund foi buscar o jogador por 20 milhões, mais o dinheiro que deu de comissão ao pai, que andou perto da mesma coisa. Mas se falarmos em 40 milhões, que é o que se diz que foi o total, foi muito barato para um jogador que marca tantos golos como o Haaland marca, não é? Ele é um jogador muito pragmático. Em termos de finalização, ele é um jogador muito pragmático. É um jogador que bastante completo a nível lá está, de finalização, de jogo de área. É um jogador que não é propriamente muito criativo, também na posição dele, e o Vítor Oliveira fala muitas vezes disto. A diferença entre um bom avançado, um avançado que é um bom jogador, e um goleador. Porque o avançado pode ser um excelente jogador e não marcar assim muitos golos, ou pode até ser um jogador nada de por aí fora, mas ser um goleador fantástico, e normalmente ali à frente pede ser um goleador, e isso ele tem. E tecnicamente também é bom, não é, lá está, muito criativo, não é muito inventivo, digamos assim. Sim, mas é um jogador... Não é nenhum tosco. Não é nenhum Pinheiro que anda ali. Cuidado, e sabe muito bem o que anda a fazer, que é uma coisa muito estranha num jogador daquela idade. Ele sabe muito bem o que está a fazer. Ele tem um instinto que aquilo eu acho que, pronto, alguém lhe ensinou também, seguramente, mas aquilo também é muito inato. Ele tem instinto. Até para a idade que tem, a capacidade goleadora que tinha num Salzburgo, que em muitos jogos não atacava assim tanto como isso, e a bola ia lá, e lá estava o Haaland a fazer golo, e a forma como chega a uma Bundesliga, que é dificílima e marca tantos golos de uma assentada, é um super talento, ninguém tem dúvidas, não é? E pegando agora no Real Madrid, Haaland, e fazendo o transfer para a equipe de hoje diz que o Real Madrid quer Pogba, Mbappé e também Camavinga e ainda o Haaland, não é? Portanto, poderá estar aqui os Galácticos 3.0, não é? Em equação, Pedro. O Real Madrid está cheio de saúde. Não há vírus que cheguem àquelas contas, não é? Isto é uma constelação de estrelas que eles vão buscar. Exceto o Pogba. Eu acho que o Pogba é um jogador fantástico, mas é um jogador que, em termos de equilíbrio emocional, há aquilo alguma coisa que nos últimos tempos correu ou está a correr mal, e até acho que essa será a acontecer a contratação de maior risco. Por um lado é o jogador que tem mais credenciais. Eu não contratava, para ser claro, eu não contratava, mas isto sou eu. Eu também, e eu não estou com o pé atrás, eu estou com os dois pés atrás, porque aquilo que o comportamento dele no Manchester United é muito errático, e não foi só com o Mourinho, o comportamento dele no Manchester United é muito estranho, muito... e é um jogador que quando não está satisfeito faz tudo, força tudo para correr mal e para sair. Fez isso na Juventus, está a fazer isso no Manchester United e portanto acabará por fazer mais cedo ou mais tarde no Real Madrid. O agente é Mino Raiola, deixa-me só dizer e agradecer ao Romário de Castro que nos segue desde a Alemanha. Hoje estamos com uma revista de imprensa muito internacional
Internacional, e estamos na revista de imprensa internacional. Um abraço para a Alemanha, para o Romário, que o que afastou a Haaland dos Tubarões foi a comissão que tanto o pai como o Raiola exigiram. Na Alemanha falam que foi para o Dortmund, já como ponto para outro Tubarão, que já está tudo tratado, provavelmente é mesmo o Real Madrid, e de qualquer maneira a comissão era elevada, Romário, mas o Real Madrid vai pagar bem mais agora, isso é certo. Agora, como diz o Pedro, e bem, o Real Madrid já gastou muito dinheiro ano passado, não acertou propriamente tanto como queria, Jovic, Farland, Mendy, que demoraram muito tempo a aparecer, e agora fala-se de Haaland, de Mbappé. Há aqui um jornal que também diz que o Paris Saint-Germain já está farto do Real Madrid por causa do Mbappé, e portanto mais Pogba, dinheiro vai gastar, aliás gasta sempre, e Florentino Pérez é o tal presidente que só enquadra e encarna um Real Madrid com galácticos, portanto acredito que passe por aqui, vamos ver se chega para ganhar, não é? O presidente Florentino Pérez, que já ele tem uma personalidade sui generis, gosta de jogadores com egos complicados, ele tem esse fetiche, ele gosta, ele contrata bem, atenção, não está minimamente em causa, ele contrata bem, mas depois também por outro lado gosta de jogadores complicados, gosta de ter ali uma mescla de egos, que aquilo às vezes deve ser difícil. Devia ser engraçado ter uma câmara dentro do balneário do Real Madrid e um microfone para ouvir algumas situações, porque aquilo deve ser interessante, deve ser rico em acontecimentos. E, aliás, muitas vezes, ainda recentemente ouvi uma entrevista do Roberto Carlos ao Vítor Bahia para o Canal 11, em que ele conta coisas que eles faziam na altura dos Galácticos 1.0, digamos assim, que é de bradar aos céus, não é? É outra realidade, e aquele clube é muito propenso a isso. Eu acho que não é uma cultura de clube, sinceramente, que eu gosto muito. Eu reconheço a grandeza, obviamente, isso está fora de questão, mas não é uma cultura de clube que eu, sinceramente, gosto muito. Nesse aspecto, prefiro mais o Barcelona, acho que é mais a minha linha. Aquilo é muito complicado. Pedro, o Barcelona este ano teve problemas muito estranhos para aquilo que é o Barcelona, das guerras internas, Abidal, os jogadores, Piqué sempre metido no meio da confusão, o presidente, aquele contratar de empresas para fazer o tal marketing de guerrilha, não é? Quer dizer, o antigo presidente que foi preso e que contou a história que lhe deram a vaselina quando chegou à prisão, portanto não deve ter sido agradável, e portanto foi um Barcelona cheio de problemas anormais para aquilo que é o Barcelona normalmente. É verdade, nós também chegamos a falar isso quando as notícias apareciam, chegamos a falar disso, mas lá está, o Barcelona vive um período, digamos assim, excepcional. É normal. O Real Madrid vive naquilo, então com Florentino Pérez eles vivem sempre naquilo, está sempre a haver problemas com alguém, há sempre alguém que está, ou é o Sérgio Ramos, ou era o Pepe, ou era o Casillas, depois saíram, depois já eram outros, depois já este não se entendia com aquele, portanto aquilo há sempre problemas, e no Barcelona é mais recentemente que as coisas de facto não estão bem, e eu para mim, até se queres que te diga, o sintoma maior de que as coisas não estão bem é quando o Messi é terreno dizer, olha, estou a ficar um pouquinho cheio disto, portanto... E se calhar põe-lhe mandar, não é? E se calhar põe-lhe mandar, ele já disse isso várias vezes. Portanto... Tiro o bilhete de metro e vou para o outro lado, não é? Isto é mesmo assim, não é? É mesmo assim. Quando o próprio Messi já está a começar a dar sinal de fastio, é sinal que de facto as coisas não estarão nada bem, mas é como te digo, excepcionalmente não estão bem. Sim, não no geral não. Deixa-me aproveitar no pouco tempo que nos resta para falar de um tema que introduzimos a semana passada, mas havia poucas bases ainda, e entretanto já se sabe muito mais pormenores da compra do Newcastle, que parece que vai mesmo avante, por alguém que tem dinheiro, uma fortuna quase incalculável. Aliás, eu vi a diferença da fortuna deste senhor para o que tem o City, e a diferença é astronómica, portanto já se vê quantos milhões podem ser injetados no Newcastle, mas que gerou, e está nos jornais ingleses, por isso é que vamos pegar por aqui para terminar por hoje, Toon Dirty Deal Slammed, que está no Star, mas também está em quase todos os jornais, porque a Amnistia Internacional e também a beIN Sports pediram, inclusivamente, à Liga Inglesa que fizesse tudo para que não fosse possível avançar com este acordo, porque falam em muito dinheiro sujo e etc. Portanto, estas fortunas árabes estão sempre sob grande, digamos, choque internacional e sob grande escrutínio. Parece-me que será difícil parar este negócio, sinceramente, e que o Newcastle vai ter poder financeiro, mas como tu já disseste várias vezes, vamos ver se um dia o senhor não se chateia, não é? E o Newcastle fica numa situação complicada. Agora, uma semana depois, com toda a leitura que já tivemos a oportunidade de ter, qual é a tua leitura sobre este negócio?
Não, é como te disse a semana passada, e atenção que eu não estou a chamar ao senhor em questão diabo, longe Claro, disso, claro. mas este tipo de negócios pode significar vender alma ao diabo. Foi uma expressão que as pessoas acharam muita piada, e pronto, utilizo outra vez. Pode significar isso. O problema aqui, tal como eu já referi a semana passada, por exemplo, quando se fala do City Football Group, tu tens uma perspectiva de investimento que é conhecida. É discutível, mas é conhecida, é clara. Sim. Quando tens o Red Bull, também é uma perspectiva de investimento que pode ser discutível, mas também é uma linha que tens ali, que as linhas mestras é isto. Neste caso, até agora não se conhece exatamente os contornos de tudo isto. Ok, vai comprar o clube exatamente com que propósito? Depois, atenção que a beIN Sports está sediada no Qatar e neste momento há aqui problemas entre o Qatar e os países à volta, portanto há aqui muita informação e contra-informação, porque tanto quanto eu sei, o dinheiro do senhor é do petróleo. É dinheiro sujo ambientalmente, sim, também. Mas é legítimo, é do petróleo, o país tem reservas de petróleo a perder de vista, tanto quanto sei o petróleo esta semana já estava a ser dado, já não estava a ser comprado ou vendido, neste caso estava a ser dado, portanto atenção que o petróleo também está a passar por uma fase diferente, mas ainda há obviamente muito dinheiro em caixa. Pedro, mas é verdade aquilo que eu disse, não é? Fortuna, por exemplo, do Sheik de Abu Dhabi comparado com esta que está aqui em cima da mesa, estamos a falar de uma diferença astronómica e o Sheik de Abu Dhabi já é um multimilionário daqueles do top do mundo, não é? Sim, mas aqui eu ponho aqui outra questão para a reflexão, para a nossa e para todos os que nos ouvem. Uma coisa é tu, por exemplo, pegares num clube, tu Remo, e tens 500 mil euros de orçamento e sabes o que estás a fazer. E eu pego num clube semelhante e tenho 1 milhão de euros, que é o dobro de orçamento, mas não sei o que estou a fazer. Claro. Tu vais ser melhor. Eu acho que tu vais ser melhor do que eu. E a questão aqui é essa, porque o City Football Group e o Red Bull e outros que tais, nós já sabemos que há ali há uma estrutura montada, há uma filosofia, há objetivos. Há uma linha condutora, pelo menos. Isto não sabemos. Ok, é dinheiro a rodos, é um cheque em branco, não há orçamento, é um poço sem fundo, é tudo o que quisermos dizer, mas ok, mas para onde é que vamos? Vamos contratar jogadores a torta e direito, e eu costumo dizer que isto diz-se muitas vezes na vida, que o dinheiro não é tudo. Eu acho que o dinheiro é muito importante, mas também claramente acho que o dinheiro não é tudo. E no futebol, muitas vezes fala-se dinheiro, o dinheiro, volto a dizer, é importante, eu considero que é importante, mas não é tudo, é preciso saber o que se está a fazer, é preciso ter ideias claras, e atenção que a Liga Inglesa não é uma brincadeira, não é o futebol do domingo, não é brincadeira, não é só chegar ali com muito dinheiro, porque se fosse isso, há outros clubes na Liga Inglesa, não só o Manchester City, mas outros, que também têm muito dinheiro e não conseguem chegar lá, porque a competição também é feroz, e um clube que até possa não ter tanto dinheiro, mas esteja bem organizado, Wolverhampton, anda a nadar com os tubarões e não tem o orçamento que têm os outros, não é? E anda ali a nadar com os tubarões. Portanto, um clube que tenha uma boa estrutura, que tenha boas ideias, que tenha boas perspectivas daquilo que está a fazer, pode eventualmente ter mais sucesso do que um clube que tenha uma injeção de capital astronómica, ok, que dá para comprar tudo e mais alguma coisa, mas e o dia da manhã? E até quando? Porque depois imagina, o clube assina contratos de 5 anos com essas super estrelas todas, mas ao fim de 3 anos, até porque isto agora, como te disse, o petróleo também está incerto, não é? Basta o senhor chatear-se, como tu já disseste. Não quero mais. Mas o contrato mantém-se e cash flow agora para pagar os salários e isto pode ser a morte de um clube, não é? Isto é muito delicado. E atenção, vale para o investimento árabe que estamos a falar neste caso, para mim vale para todos os investimentos da China, seja de onde for. Tudo aquilo que é um investimento que vem de algures, eu acho que é importante se começar a perceber é que isto não cai do céu e isto tem que se perceber o que é que se quer, qual é o objetivo, o que é que se pretende. E depois a partir daí
cada um tomará as suas decisões e arcará com as consequências dessas decisões, porque como também já disse a semana passada, receber dinheiro fresco, ainda para mais assim em quantidades industriais, é muito sedutor, obviamente, todos gostaríamos, agora é preciso perceber que isso vem com coisas atrás, isso vem com obrigações, isto não é uma coisa assim tão simples ou tão mágica que o senhor chega ali e põe o dinheiro todo e está tudo bem. Não, isto seguramente que tem outro tipo de implicações, que algumas delas não será fácil nós sabermos, eventualmente virá a descobrir-se, mas não se sabe. Agora, essa questão do lavar do dinheiro, sinceramente, neste caso em concreto, não parece sentido. É do petróleo, é o dinheiro do petróleo. Sim, e estamos a falar de alguém que não precisava de comprar um clube para lavar dinheiro nenhum, não é? Quer dizer, isto é a realidade dos factos. Aqui não há impostos, nas Arábias, não é por aí. Aí, pronto, lá está, é contra-informação, é a política, no fundo, ou politiquice neste caso. Também sim, como há essas quesilhas internas no mundo árabe, também ajuda a que haja realmente mais polémica à volta desta situação. Até porque depois há os investidores árabes da Premier League, como o Sheikh de Abu Dhabi, há problemas também dos Emirados, o Qatar, etc., que já são antigos, alguns deles com muitos anos, e portanto isto acaba por transformar o assunto ainda mais polémico. Antes de fecharmos, Pedro, só dar aqui a oportunidade ao nosso amigo Helder Ribada, que te lança uma questão, elogiou aqui o meu novo equipamento de gamer, já conhecido como o dedo do ET, portanto, para quem não sabe, já fica a saber. E o Helder faz-te uma questão, porque vamos usar para fechar, que tem a ver com o João Félix, que esta semana se fala que está a caminho do Man United, e pergunta-te se achas que ele não se adaptou ao futebol espanhol ou não se adaptou ao modelo de jogo do treinador como Simeone. Eu acrescento aqui, ou se calhar ainda não lhe foi dado tempo, porque ele acabou de chegar e é muito jovem. Primeiro um abraço ao Helder e obrigado pela questão. Eu creio que é um pouco isso, portanto, ele não se adaptou ao modelo do jogo do Simeone, por um lado, e por outro lado também não teve muito tempo para isso. Eu continuo a achar que os jogadores têm a sua qualidade e são indiscutíveis. A qualidade de um jogador é indiscutível, quando um jogador tem qualidade, tem qualidade. Agora, há jogadores que são mais adaptáveis a um determinado contexto que outros. Há jogadores que num determinado contexto podem explorar o seu potencial muito melhor do que noutros. Há pouco falávamos do Nelson Semedo. Ele não deixa de ser um jogador excelente, mas provavelmente agora indo para a Inglaterra vai ter um contexto competitivo que é muito mais adaptado às características dele. Não quer dizer que o João Félix não pudesse crescer, digamos, taticamente, se quisermos usar essa expressão, crescer mais taticamente, em termos de vir defender mais e de vir defender melhor e de ter outro tipo de responsabilidades. Agora, a questão que eu também coloco mas faz sentido um jogador tão genial às tantas ter tantas amarras táticas? Eu, pessoalmente, a mim acho que não faz tanto sentido. Acho que, tendo em conta aquilo que ele oferece ao jogo, faz mais sentido, provavelmente, de alguma forma, a equipa protegê-lo e dar-lhe um pouco mais de folga, do que estar na expectativa de que ele consiga realizar as tarefas defensivas que são pedidas pelo Simeone, como todos sabemos, são muitas, não é? Mesmo os jogadores da frente têm que andar ali a morder nos adversários como loucos, e então que não tem a ver com as características dele, porque ele é um jogador fino, ele é um jogador de recorte fino, é um jogador mais de inteligência, de criatividade, e obviamente que um jogador só pode dar 100%. Se o jogador der 70% a defender, depois só fica com 30% para dar para a frente. E eu acho que devia ser bastante mais ao contrário. Ele para a frente pode ser decisivo, e no Benfica mostrou, ainda que noutro contexto, que é decisivo. Ter que voltar tanto, às tantas não será o melhor para as características dele. Portanto, eu acho que desde o início que eu não gostei muito da transferência do João Félix para o Atlético de Madrid, tendo em conta o modelo de jogo que o clube neste momento está a utilizar. Acho que ele num contexto onde pudesse estar um pouco mais livre de tarefas defensivas e táticas, eu creio que ele teria mais caminho para andar. Vamos ver. O talento não está em causa, e há pouco estávamos a falar de pares para o Cristiano Ronaldo e nem falamos de João Félix, não foi por mal, é mesmo porque estamos a falar de possíveis novos jogadores a aparecer. Isto para quem nos está a acompanhar, falamos do Rafael Leão, do Fábio Silva e de outros. O João Félix, obviamente, como na Liga das Nações já aconteceu, pode perfeitamente ser esse jogador e tem mais que talento para isso, e falta um ano para o Europeu, portanto tudo pode acontecer. Pedro, obrigado por mais esta hora e qualquer coisa, nesta sexta-feira, como é habitual, sempre ao meio-dia em Portugal, um bocadinho
bocadinho mais tarde aí nos Emirados, no meio do calor que já se vai fazendo sentir, mas acima de tudo o importante, o calor humano de quem nos segue. Obrigado a todos que estiveram desse lado e obrigado a ti, Pedro. Então, obrigado, Remo. Um abraço até para a semana, inshallah, e um abraço também a todos aqueles que nos acompanham. E vamos continuar a assistir às masterclasses, como já tivemos esta semana, vamos ter mais agora na próxima semana. E pronto, agora em tempos de Ramadão e de grande calor, ainda vai saber melhor estar a ouvir todas essas aulas que temos tido à nossa disposição e que nos fazem, como dizíamos em off antes de começar, nos fazem entender melhor o jogo. O jogo que nos apaixona. Está-se a falar de futebol puro e duro. E a prova está aqui que as pessoas gostam de futebol, gostam de ouvir falar sobre futebol e que aquela teoria de que só o sangue das arbitragens e dos fora de jogo e dos penaltis e isso é que vendia, não, está aqui a prova de que este tipo de conteúdo sobre o futebol puro e duro, um treinador a explicar o modo de jogar e o porquê de determinadas decisões, tem o interesse que os números não mentem, não é? São claros. Portanto, um abraço e até para a semana, inshallah. Inshallah. Eu ia dizer que temos que terminar dessa maneira, já é a nossa imagem de marca e, portanto, inshallah também para vocês que estão desse lado. E logo mais eu estarei de regresso, porque temos, obviamente, já coisas marcadas. Hoje é o dia de ouvir Paulo Alves, o treinador do Varzim. Estamos a ouvir todos os treinadores da Liga Pro e vamos continuar a fazê-lo. E que qualidade têm demonstrado estes treinadores portugueses que têm passado por aqui ao longo dos últimos dias e com esta capacidade de partilha que nos enriquece muito a todos, como o Pedro aqui referiu. Forte abraço. Abraço, até para a semana.